pessoal! Estamos começando aqui mais um Conecta Disciplina e hoje é um episódio muito especial. Mês de maio, mês das mães, e eu trouxe aqui duas pessoas maravilhosas. Eu sou mãe também, né, para quem não sabe, mas além de mim temos duas convidadas maravilhosas que eu quero que elas se apresentem agora. Pode falar, Jaqueline. Sim, olá, muito obrigada, Jéssica, primeiramente por esse convite. Me sinto muito lisonjeada de estar aqui e ainda mais compartilhar de um assunto tão importante e um assunto que realmente não tem como passar em branco no mês de maio. Eu costumo falar também que o Dia das Mães são todos os dias, né? Falando um pouco de mim, me chamo Jaqueline George, eu tenho uma consultoria de RH, trabalho com recursos humanos há aproximadamente 8 anos. Confesso para vocês que já vivi muitas experiências de mães no mercado de trabalho. Claro que nós vamos falar isso mais adiante, mas passando já aqui um spoiler, né, até do que a gente pretende passar de informação, é que realmente ser mãe é ser muita coisa, não é verdade, Jéssica? Com certeza, ser mãe é ir além, né? É A ir gente além. sempre está indo além todos os dias, nos subestimando e alcançando as nossas próprias expectativas no dia a dia. Sim, e você disse uma palavra muito importante, superando as expectativas e acessando, às vezes, até, vamos dizer assim, acessando dentro de nós pontos que jamais nós iríamos descobrir isso sozinhas se não fôssemos mães. Isso aí. Porque o fato de ser mãe é como se a vida te ensinasse, porque não existe um manual, né? Quando você descobre que está grávida, nenhum médico, ninguém chega e fala: olha, isso aqui é um manual agora para você ser uma mamãe. Não existe. A gente aprende realmente com a vida e nos descobrimos a todo tempo. É incrível a maternidade, faz a gente nos conectar com outro ser que a gente ama de uma forma tão incondicional que não tem como explicar tamanho amor. E esse amor que nos une também, que nos une e faz com que essa data ela seja tão importante na vida de todos. Com certeza. Estamos aqui também com a Simone, advogada das famílias e sucessões. Fala um pouquinho pra gente de você, Simone. Olá, bom dia. Meu nome é Simone Carvalho, sou advogada do direito das famílias, sou mãe, e a maternidade é algo assim que para mim é sensacional. Fico muito feliz, porque hoje a gente tem a opção de não ter filhos, né? Mas para mim foi fundamental. Fui mãe com a idade avançada, né, por opção. Mas eu estou aqui para falar um pouquinho como é a minha vida, como tem sido, né, ao longo do tempo. Isso, e contar um pouco da minha história, Jéssica. Perfeito, Simone. E eu, como você já conhece, eu sou a Jéssica, sou da empresa Temex, trabalho com marketing, a nossa agência de tecnologia e marketing, mas eu sou especialista em marketing e branding. Sou mamãe de três, tenho o Benjamin de 5 anos, a Duda de 3 anos e tô grávida do meu terceiro filho, que é um menino, o Augusto. Nasce aí no finalzinho de julho, começo de agosto. E é isso, a gente vai enfrentando essa vida aí de empreendedorismo, maternidade, porque a gente sabe o tamanho da nossa força, né? É verdade. Falando de força, tiramos força, sabe de Deus de onde, né? Sim, Exatamente. de E onde? aproveitando que a gente já está aqui nesse papo materno, Sim. como que vocês equilibram essa vida do CNPJ e do CPF, mãe, sabe? Você tem dois, né? Sim, inclusive essa pergunta é muito importante, haja visto que tanto Simone quanto eu, nós somos empreendedoras, assim também como você, Jéssica, e realmente é um grande desafio, mas eu acredito que Deus nos dá muita sabedoria para que a gente possa sempre dar um direcionamento, né? Porque é muito importante também a vida profissional da mulher, não tem como a gente anular esse lado, a não ser algumas, né, que por um tempo precisam, necessitam por falta de apoio familiar, não tem uma rede que consegue dar o suporte, então, às vezes não é nem porque quer, porque são obrigadas a anular ali aquele espaço de tempo para que possam se dedicar totalmente aos seus filhos. Mas, assim, ao contrário de mim, desde o primeiro filho, que é o Jean, que hoje já tem 20 anos, em julho já faz 21, e, inclusive ele já vai ser pai, né? Que legal, que legal. Assim, eu fiquei meio impactado com a notícia, mas estou digerindo ainda.
Mas desde da época do Jean, eu ainda não era empreendedora, mas era CLT, eu sempre tive um apoio muito forte da minha família. E isso me manteve no mercado de trabalho. Então, eu nunca precisei me afastar do trabalho por conta dessa ausência de ajuda, de suporte. A mesma coisa o Vinícius. Depois de 15 anos, eu engravidei novamente. Aí vem uma nova fase, que é o empreendedorismo, que a partir do Vinícius eu já não estou mais no cenário CLT, mais empreendendo, mas existe também um desafio um pouco maior quando o Vinícius chega, porque com o ano existe uma ruptura desse relacionamento com o pai, e eu nunca tinha vivido uma situação parecida, porque com o Jean, eu vivi muito mais tempo com o pai dele, e com o Vinícius foi um espaço de tempo muito menor. E você assumir aquilo assim, sozinho, de repente falar, agora é Deus e eu, e vamos lá, realmente foi um pouco assustador. Mas, em contrapartida, num curto momento, novamente, eu fui que solicitei a guarda compartilhada, por incrível que pareça, normalmente é o pai que pede, né? Mas eu liguei para o pai e disse que realmente eu precisava dessa guarda para que eu pudesse continuar com as minhas atividades. Haja visto que no bairro que eu morava, creche era muito caro e babás também era muito caro. Ele tinha uma babá, com a qual eu confiava muito, mas por opção própria ela escolheu trabalhar em empresas, enfim. E quando eu solicitei a guarda, ele levou um susto, que normalmente a mãe não liga, né? E fala, olha, eu quero que a guarda seja compartilhada. Mas de imediato ele aceitou, ele falou que Vinícius seria muito bem-vindo e que nós iríamos sim resolver isso. E foi realmente de imediato. De lá para cá, o Vinícius, ele tem a guarda, assim, a guarda é algo muito certo. A gente não muda nem um dia, tá? Porque o Vinícius, ele já está muito acostumado. Mas eu também sempre sinalizo para ele, no dia que você falar, mãe, eu não quero mais ficar com meu pai tanto tempo assim, não há problemas, porque não é uma coisa forçada, até porque hoje ele já tem 5 anos, hoje ele já estuda numa escola integral, então a escola também nos ajuda muito, né? Mas eu vejo que ele já está tão adaptado com a guarda que para ele realmente o que existe no mundo é o formato de guarda compartilhada. Isso nos ajuda muito. Eu sei que tem muitas mães que infelizmente não têm esse tipo de apoio, que elas têm que às vezes contar só com a ajuda da escola. E mesmo assim, a escola às vezes não tem aula, às vezes o horário da escola não compete, né? Não é conforme o horário de trabalho, aí elas têm que rejeitar algumas oportunidades, porque não é compatível com a carga horária, são N fatores, mas no meu caso, como mãe, graças a Deus, né, eu posso dizer que eu sou uma das minorias, vamos dizer assim, do círculo a qual eu vivo, e vejo que eu sou muito agraciada por ter esse apoio, tanto do pai do Vinícius, que ele realmente me dá todo o suporte, como a minha família. Nossa, a rede de apoio é tudo, né? Eu já não tive essa sorte, entre aspas, porque Sim. assim que eu engravidei, eu morava em São Paulo, eu sou paulista, eu engravidei lá e tive o meu primeiro filho lá. Eu mudei para o Rio de Janeiro, né? Com meu marido e tudo. E aí aqui eu fiquei sem rede de apoio da minha família. Tinha a família dele, mas as pessoas têm as suas responsabilidades. Não tinha uma pessoa no qual ficasse ali na minha casa me ajudando. Então eu tive que ficar praticamente sozinha num mundo novo com uma criança. Entrou pandemia e eu ali me vi totalmente perdida e teve um momento que a mãe tem tanta força de vontade de fazer acontecer que a gente fura todas as barreiras para conseguir alcançar algo e dar o melhor, né, para o filho. Então, um desafio que eu tive foi esse, de não ter essa rede de apoio. Tive que me reinventar, tive que buscar. Hoje eu tenho uma rede de apoio paga. Sim. Então, assim, o custo acaba saindo alto, né, para eu Sim. conseguir empreender, para eu conseguir ser mulher, para eu conseguir reviver, para eu conseguir ter minha autoestima de volta, é um custo alto. Mas eu não me arrependo de nada. E Sim. você, Simone? Vou falar um pouquinho da minha rede de apoio também, que eu não tive. Eu, como eu falei, fui ser mãe com a idade bem avançada para que eu pudesse a maternidade fazer muito sentido, mas em questão de rede de apoio, é importante, muito importante na vida, principalmente daquela pessoa que é sozinha, né? Porque eu sou mãe solo, sou mãe sozinha,
Então, assim, me separei do pai do meu filho quando ele tinha 1 aninho. E hoje meu filho tem 13 anos. Então, de lá para cá, tudo comigo. Só que eu fui dando meu jeitinho, né? Então, sempre trabalhei. Tive uma época que eu trabalhei 20 anos com automóveis, depois tive que deixar essa carreira para entrar na carreira do direito, né? Quando meu filho, eu resolvi fazer direito para que eu pudesse atuar, porque quando a gente separa, tudo acontece, né? A Sim. gente entra na fase de pensão alimentícia, a gente entra Uhum. na fase de guarda, a gente entra na fase de várias coisas, né? Exato. Então, quando eu me separei, eu tive que enfrentar isso, né? Até porque Uhum. a criança só tinha 1 ano, então eu tive que enfrentar. Foi quando eu tive a decisão, porque eu sou formada há 6 anos, né? Então eu tive uma decisão. Eu falei, não, eu vou tomar conta da situação. Então, eu vou tomar conta de processos, eu vou tomar conta de tudo. Só que assim, nunca foi muito fácil, né? Porque além de estudar, eu tive que tomar conta do meu filho sozinha, não tive rede de apoio, como eu já havia falado, e eu procurei fazer tudo que pudesse estar junto com ele, tomar conta da vida dele e nunca Uhum. deixar ali ele sozinho. Então, depois que eu me formei, passei a trabalhar home office para ficar ao lado dele. E até hoje, né? Estou sempre ao lado dele, tudo eu faço junto com ele. E, assim, eu sempre costumo falar que a criança, ela não pede para vir ao mundo. Uhum. Então, se você quis um filho, você tem que fazer tudo, não importa se você não tem rede de apoio, não importa se o pai abandonou, você tem obrigação com aquela criança. Você, como mãe, lógico, a obrigação é da mãe e do pai, mas você, como mãe, você tem que tomar conta do seu filho, você tem que fazer tudo de melhor para ele, porque ele não pediu para vir ao mundo. Então, se você colocou uma criança, você quis tanto, como foi meu caso, eu quis muito ter um filho, muito. E eu falei, tenho que procurar, minha vida toda, eu tenho que procurar dar o melhor para ele, ficar ao lado dele. Não, é exatamente. Eu concordo com tudo que você falou, Simone, porque eu acho assim. Às vezes as pessoas ficam, nossa, como você dá conta de tudo, assim, de trabalhar, de. É uma escolha que eu fiz. Uhum. E eu me sinto muito, muito, muito privilegiada em poder levar meus filhos na escola, em poder buscar meus filhos na escola, em poder almoçar com eles. Porque, como eu faço o meu horário, eu não me importo de acordar 4 horas da manhã, que é um horário no qual eles estão dormindo, para poder criar uma logo, que é onde minha cabeça tá em paz, porque eu sei que eu não vou ter ninguém falando, mamãe faz isso, mamãe faz aquilo. Uhum. Eu não me importo de acordar e trabalhar num horário no qual eles estejam dormindo, para no período que eles estejam acordados eu poder dar uma atenção maior para eles. E eu me sinto muito privilegiada em poder viver com isso, em poder trabalhar, em poder empreender e dar o melhor para eles e ainda conseguir conviver com eles. Que nem a apresentação da minha filha vai ser sexta-feira, 3 horas da tarde, Dia das Mães. Qualquer outra mãe que fosse CLT ou que tivesse uma dificuldade maior não conseguiria estar ali. E eu vou poder estar. Isso me deixa extremamente feliz. Então, por mais que seja mais cansativo, porque a gente não tem horário. Às vezes a gente coloca eles para dormir 9h30, 10 horas, a gente está ali trabalhando ainda, vai até meia-noite e acorda 4 horas e faz isso, e faz aquilo e corre. Mas eu me sinto privilegiada em poder estar vivendo tudo isso. Porque tem mães hoje que tem que trabalhar CLT, que tem que estar ali cumprindo o horário, não consegue, às vezes, buscar um filho, não consegue levar um filho, não consegue almoçar, não consegue tomar um café, não consegue muitas coisas, não consegue estar presente por necessidade, não é porque ela quer, é por necessidade. E às vezes o que ela ganha não dá nem para pagar uma escola, não dá para pagar uma pessoa. Então, eu sou muito grata pela minha profissão, eu sou muito grata pela pessoa que eu me tornei e sou muito grata pela mãe que eu consigo ser. Porque eu lembro que antes de eu engravidar, eu trabalhava CLT e eu sempre fui uma pessoa que sempre me destaquei nos meus trabalhos. Eu sempre gostei de trabalhar, eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar. E eu lembro que quando eu falei pro meu gerente que eu tava grávida, ele olhou pra mim com uma cara de decepção tão grande, como se ele estivesse me invalidando toda a minha história ali porque eu estava gerando um filho, como se eu fosse virar realmente uma inválida.
E isso me incomodou de uma tal forma que hoje eu consigo lidar e ganhar muito mais que eu ganhava lá, sendo mãe agora de 3. Então, a maternidade, as pessoas subestimam a mulher, mas a maternidade ela dá uma força tão grande pra gente, da Sim. gente não desistir, da gente não fazer corpo mole, porque a gente sabe que tem pessoas ali que precisam da gente. E assim, criar um filho hoje em dia não é fácil. É alimentação, é educação. Se a gente quiser dar uma qualidade de vida, deixar a criança fazer um esporte, a gente quer dar o do bom e do melhor para o nosso filho. Então a gente vai ter mais vontade de trabalhar ainda, a gente vai se esforçar muito mais. Então, bobo é quem acha que a mulher se torna uma inválida porque ela tá grávida ou porque ela é mãe. Pelo contrário, a sim. mulher tem muito mais força, ela tem muito mais vontade. Então, assim, eu tenho muito orgulho da minha trajetória de quem eu sou e de quem eu vou ser muito mais ainda pelos meus filhos. Isso que você está falando é muito importante, até porque eu não posso nem generalizar assim, porque tem pais também que são maravilhosos, né? Que tem pais aí que são até melhores que certas mães, né? A gente não pode dizer, não pode falar só que é a mãe, né? Mas a mãe, ela com toda aquela atenção, com todo aquele carinho, ela abre mão de determinadas coisas para ela, para fazer para o filho, sempre. A gente sempre visa no bom bem-estar do filho, né? A gente olha para o nosso filho, aquele pedaço, né? Então, o carinho, o amor, a dedicação, você vê. Eu tive um trabalho que eu trabalhei 20 anos. Quando eu resolvi engravidar, eu acho que assim, eu fiquei depois da gravidez, quando eu voltei em seguida já me mandaram embora, porque eu não era mais aquela pessoa que eu era antes. Eu trabalhava sábado e domingo, era dinâmica, era aquela pessoa que não tinha compromisso, não tinha um filho, ninguém para eu pensar. Eu só pensava em trabalho, em trabalho. Depois que eu engravidei, que eu passei a ter um filho, uma família para tomar conta, eu mudei para o trabalho. O trabalho já me olhou com outros olhos. Não é mais aquela Simone que era dinâmica, que vendia muito, que eu trabalhei 20 anos com automóveis. Então, assim, não é aquela vendedora, né? Eu me tornei mãe. Falei, então, realmente, não é isso que eu quero. A partir do momento que o meu trabalho está sendo ruim pelo fato de ser mãe, porque a mãe parece que a cabeça está sempre lá no filho, sabe? É meu filho. E eu tive um problema sério com o Carlos Eduardo, que é o nome do meu filho. Ele foi uma criança que teve muito problema de alergia, de cólica. Então, toda hora eu tinha que estar correndo com ele. Toda hora tinha médico, toda hora tinha. E o trabalho, o CLT, não aceita isso. Toda hora você tem que sair, toda hora você tem que ir levar teu filho ao médico, toda hora você tem que fazer determinadas. Não aceita isso. Não, Então, ele não acha aceito. que isso atrapalha, entendeu? E não sabe o que que a gente faz. Eu passei noites, virei noites sem dormir por causa do meu filho. Mas assim, falo tudo com o maior amor do mundo, tá? Para passar de novo, tudo de novo. Hoje, com a idade que eu estou, acho que não, né? Até porque não dá, né? Mas assim, se eu fosse um pouco mais nova, passaria tudo outra vez. Porque a sensação é tão boa, a maternidade é tão boa, aquele amor, tudo que você faz pro seu filho e não querendo nada em troca. É Gente, de isso graça. não tem preço, não tem preço. Só sentindo aquele amor assim que a gente sente mesmo, né? Eu falo isso, tá? Tanto para a mãe quanto para o pai, tá? Para que seja bem claro, apesar da gente estar falando do Dias das Mães, né? Mas tem pais aí que também podemos dizer que é o Dia das Mães dele também, que ele passa a ser uma mãe para o filho, né? Então eu falo tanto isso para a mãe quanto para o pai, entendeu? Sim, bacana. E pegando o gancho da conversa de vocês, fazendo um link, né, com a mãe que trabalha, com o filho, o Vinícius, também citando o nome dele, eu trabalho muito home office. E é interessante porque inúmeras vezes ele olha para mim e fala assim: quando eu crescer, eu quero fazer a mesma coisa que você. E eu falo assim, sério? Mas o que que eu faço? Aí eu pergunto, o que que você acha que eu faço? Aí ele, você entrevista as pessoas, porque ele vê. Aí eu falo assim, você realmente quer ser um entrevistador, um recrutador? Ele falou, eu quero. Eu falei, que bacana. E eu comecei a alimentar isso nele. E eu vi naquele momento o quanto eu estava inspirando ele. E eu via, por muitas vezes, a admiração dele. De longe, ele assim, sabe? Ele me olhando, aí eu olhava, eu jogava um beijinho pra ele assim. É,
as pessoas sabem que a gente faz as entrevistas home office, então automaticamente tem ali os moradores, né, da casa. Aí eu jogava um beijinho para ele, assim, aí ele dava um sorriso, mas eu via aqueles olhos, É assim, sabe, gratificante, de né? admiração. É, Caramba, a minha mãe, olha o que ela tá fazendo. é. Aí teve um dia que eu falei assim, Vinícius, eu vou numa reunião de trabalho e eu vou te levar. Porque era uma reunião de trabalho ao mesmo tempo com pessoas muito amigas, né? Pessoas íntimas. Aí eu levei ele, que foi numa padaria. Aí chegando lá, ele falou assim: cadê a reunião? Porque ele não fazia ideia, né, como seria. Aí ele: mãe, cadê a reunião? Eu falei: a reunião tá aqui, filho. É com o Paulo, é com a Tânia, é com a Camila. Mãe, isso que é reunião? Eu falei: é, isso que é reunião. Aí depois ele ficou: mãe, me leva na reunião de novo. Me leva na Até eu reunião. quero ir nessa É, reunião aí. Não, essa é boa. essa é Não, o meu boa. olha pra mim e não quer fazer o que eu faço. É, Não, não. Ele fala pra mim que não, não mãe, dá pra ele, o né? que você faz não dá. Não, Realmente é é, complicado, né? Você trabalhar sim. nessa área, ainda mais se você mexe, né, com as pessoas, ele já não. Já não Nisso é ele. a Não, ele vibe dele. admira pelo fato, né, de ser a profissional, mas não trabalhar junto com as Sim. pessoas nessa área de família, que você mexe muito com a emoção, você mexe muito, Sim, né? tem que ser Então, muito firme, né? Pulso é. E aqui firme. tem que ser um pouco de psicóloga, mediadora, entendeu? Você tem que Sim. ter um pouquinho tudo, né? É, Porque e ele ainda não tem essa mentalidade ou esse discernimento, né, até não. mesmo. Mas assim, o que eu vejo que hoje as mães, elas têm sido grandes influenciadoras para os seus filhos. Sim, E é muito importante quando o filho, ele vê a mãe realmente como essa fonte de inspiração, porque senão ele pode buscar isso em lugares errados e encontrar outras inspirações. Mas quando a mãe também, ela permite, porque é uma permissão, você fazer com que o seu filho ele conheça também seu universo. Olha, eu faço isso, eu faço aquilo outro. É, eu sei que a idade ajuda muito, né? Porque eu tive o Jean muito nova, né? É assim, não foi uma gravidez que eu planejei, aconteceu, mas veio com muito amor, com muito carinho. Mas eu me lembro que pela minha imaturidade, eu não tinha muita paciência. É, ele me perguntava as coisas e muitas vezes eu mentia até. Ah, eu vou ali na esquina. E às vezes eu não ia na esquina, às vezes eu ia no centro da cidade, mas eu não queria que ele chorasse, eu queria poupar ele do choro, porque era chato. Hoje não, hoje eu falo abertamente com o Vinícius. A verdade, eu falo, olha, a gente não pode mentir. Eu vou no centro, aí ele fala, que hora você vai voltar? 18 horas. Aí ele fala, 18 horas é muito? Eu falo, é umas 5 horas aí, a tarde toda. Aí já dou ele uma direção, assim, uma noção de tempo, vamos dizer. Aí eu falo, quando o sol for embora, é a hora que eu tô chegando. Mas hoje, conforme você falou, eu busquei ser mãe numa idade com mais maturidade. E vem muito esse ganho, né? Claro que não vou dizer todas, né? Porque a Jéssica é nova, mas eu vou dizer que em relação um ao outro, hoje eu tenho esse entendimento de trazer mais o Vinícius para mim. Eu vejo que o Jean, eu criei ele mais assim: você é criança, eu sou a mãe, sabe? O que você faz, mamãe? Eu trabalho. O Vinícius não, como é que você faz? Mamãe, faz isso, 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 isso. Isso realmente faz com que a criança ela se sinta até mais acolhida, né? Se sinta valorizada, se sinta importante. E o papel da mãe hoje não é só, a gente fala assim, criar filho. O que que é criar filho, na verdade? Não existe assim um parâmetro para você ah, não criar tem uma filho, né? receita, não Não tem, não tem. tem uma Então, receita. criar É. filho, cada mãe vai ter o seu jeitinho, vai inserir ali os elementos, né, conforme as idades, né, que a gente precisa inserir, precisa ensinar, precisa mostrar. Mas eu vejo assim, gente, eu amo ser mãe. Eu falo a verdade, eu me sinto muito orgulhosa. E é claro que quando eu saio com o Jean, eu já ouvi muitas gracinhas, né? Porque ele é maior do que eu. Aí tem gente, teve um Uber, por exemplo, há um tempo atrás, que falou que era normal pegar novinho. Aí eu falei, senhor, eu não estou entendendo a sua fala, mas só para deixar claro, ele é meu filho. Aí ele, ai, me desculpa, é porque eu ando tanta gente aí que eu vejo que é a mulher mais velha e o rapaz é novo. Eu falei, mas ele é meu filho. Que Não, mas desnecessário. é, É, mas é, mas Primeiro é, que esse tipo de comentário nem tinha que estar nem sendo, deveria, nem nem deveria deveria existir. devia te ser poupar, colocado né? ali, Não, mas Exatamente. Eu procuro sempre inspirar ele e não influenciar, tá? Isso é uma Sim, coisa que eu faço muito. Eu não quero influenciar ele em nada. Eu deixo ele fazer.
analisar, deixo ele. Eu sei que ele é muito novo ainda para escolher profissões, até porque agora, né? Apesar que Sim, ele já tem já uma noção do que ele quer, mas eu inspiro ele nas coisas, sabe? E mostro sempre, estou sempre conversando, porque no meu caso, você já passou dessa fase, né? O seu já está uhum, adulto e o outro já está bebezinho, né? é, E o seu também estão todos bebezinhos. Eu estou numa fase de adolescência. Então, assim, sim. eu estou com estudos de adolescente. Eu estou fazendo uns estudos muito interessantes, sabe? Estou pesquisando, porque a gente sabe que hoje, né, a gente vou entrar um pouco nessa fala, né, porque tem a ver, até porque nós, como mãe, nós temos esse papel de verificar cada ato, cada coisa que nossos filhos eles fazem, Sim. e muitas das mães não estão atentas a isso. Então, ser mãe não é simplesmente você aquele carinho, aquele amor, tudo. É você ficar atenta a cada detalhe. E é uma das coisas que hoje eu estou cada dia mais estudando, cada dia mais me aperfeiçoando sobre isso, sobre os adolescentes. Então, cada passo, cada coisa que ele faz, eu tô sempre presente. Uhum, Lá em casa eu costumo dizer o seguinte: aqui a gente não tem segredos, aqui a gente não tem senhas, sabe? uhum. Aqui todos têm que saber a senha de todos. Todo tem que saber tudo, não tem que esconder. E é uma coisa que eu deixo muito clara. Até porque tudo eu quero saber. E na escola dele, eu tenho uma fama, né? É. Eu tenho uma fama, claro, né? Como é que seria se eu não tivesse uma fama, né? Em toda a escola do meu filho eu tenho uma fama, né? Então, assim, aí vem a mãe do Carlos, sabe? E a mãe Aham, do do Carlos. Carlos. Então, por quê? Porque eu tô ali presente mesmo. Eu tô Aham, presente em tudo. Tô presente para conhecer os amigos dele, eu tô presente para entender o que acontece na vida dele. Eu estou presente dentro do WhatsApp dele. Ah, não, mas é invasão de privacidade. Não existe invasão de privacidade em menor. Não existe. Não tem esse uhum, negócio de invasão de privacidade. Menor não tem invasão de privacidade. Então, eu estou dentro do WhatsApp dele quando ele fala uma linguagem que não é adequada. Eu estou ali uhum. conversando o porquê dessa linguagem, o porquê isso. Então, assim, eu vivo 24 horas por dia, Carlos Eduardo. E vou falar, eu vivo com o maior amor, tá? Não que, ai meu Deus, ser mãe é muito difícil. Não, eu amo ser mãe e amo Uhum. viver 24 horas por dia. Então participo tudo da vida dele. Não tenha nada da vida do meu filho que você fale, ela não participa. Eu participo de tudo, sem imaginar da Uhum. vida dele. Não, é até bom vocês tocarem nesse assunto, porque assim, às vezes a pessoa pode até assistir a gente e falar, nossa, olha lá, as romantizadoras de maternidade. E não é bem assim. Vocês tocaram em vários pontos em que mostra que a maternidade não é um mar de rosas. Exatamente. Principalmente começando ali pela criação. Porque é tão confuso a gente criar um filho hoje em dia, porque se a gente se dá muito é ruim, se a gente dá pouco é ruim. Então tudo é uma questão de equilíbrio, né? E Uhum. assim, eu venho enfrentando alguns desafios com meu filho de 5 anos, porque ele tá numa fase em que a autoestima dele tá mais baixa. E aí ele tá com um problema na escola, assim, alguém zoa alguma coisa, ele já se sente incomodado. Então, tô ali tentando trabalhar. Aí ele, ai, mãe, eu não sou capaz, eu não consigo. E aí eu tô tentando trabalhar isso na cabeça dele. Filho, você é capaz sim. Não tô normalizando perder, porque eu acho que isso é Uhum. errado. A gente, perdeu, tá tudo bem. Não é assim. Eu acho que se Uhum. perdeu, tá tudo bem até certo. Tá tudo bem agora, mas você tem que continuar tentando para você ganhar. Uhum. Então, assim, tem essas questões, tem o outro lado da maternidade. Porque ela é cansativa, porque a nossa cabeça fica, gente, o que será que o meu filho vai ser? O que o meu filho vai virar? Olha esse mundo como tá. Olha como as pessoas Sim. são maldosas. Então a gente entra numa neura. Então, além da gente criar o filho, a gente tem que cuidar da nossa cabeça. Porque tem tanta coisa ruim no mundo, eu vejo tanta notícia de abusos, de coisas ruins, que eu fico assim, meu Deus, que medo, meu Deus, tem que ficar em cima do meu filho, meu Deus, como as pessoas deixam os filhos tão largados. Então, assim, é cansativo, não é um mar de rosas. A gente é muito gostoso ser mãe, é muito gostoso receber esse amor. Essa é a parte gratificante, mas o cuidado, a criação, ela é cansativa, né? Para quem é mãe. A gente tá falando aqui de quem é Uhum. mãe, né? E eu tava conversando com uma conhecida minha
Ela tem um filho de 15 anos e aí ele pediu pra deixar. Ele mora num condomínio, então o condomínio sempre tem bastante amiguinhos, assim. Aí pediu pra fazer uma resenha, né? A resenha na casa dela e tal. E aí ela tá lá. E aí ela falou assim: Jéssica, eu fiquei lá até 2 horas da manhã pra ver. E aí tem uns amigos que eu tenho contato com as mães. Então, pode dormir aqui? Ah, beleza, eu tô aqui no meu controle. Jéssica, 2 horas da manhã, me aparece na minha porta um pai trazendo 2 meninas que eu não conheço o pai, não conheço a mãe. Eles deixaram as meninas na minha casa 2 horas da manhã. Nossa, Jéssica. E as meninas ficaram aqui, queriam dormir aqui. Se acontece alguma coisa com essas meninas, a responsabilidade é de quem? Olha quanta coisa ruim. Como que você deixa seu filho dormir na casa de alguém que você não conhece? Porque assim, eu não confio em ninguém. Eu não confio num tio, eu não confio num avô, eu não confio em ninguém. E aí você deixa sua filha de madrugada. Então, assim, além de você cuidar do seu filho, você tem que cuidar da criação que as pessoas dão para as pessoas que convivem com ele. Então, assim, é difícil. Então, se você quer... O conselho de hoje é assim, tenha filho se você realmente quer ser mãe. Porque você abre mão de coisas sim, a sua cabeça fica maluca sim, é cansativo sim, mas é um amor fora do comum, assim. É um cuidado, um amor, é gratificante. Agora, Dia das Mães, a gente recebe homenagem. Meu filho, mãe, você tá feliz? Ele fez uma caixinha, um porta-joias na escola. Mãe, você tá feliz mesmo? Filho, eu amei, assim, sabe? E ele fica tão feliz, o olhinho dele brilha. Mas são desafios que a gente enfrenta que eu fico, meu Deus, pra que lado que eu corro? Será que eu dou esse brinquedo? Será que eu ensino ele que agora não é o momento? Será que é um tanto de serás que a gente vai enfrentando no dia a dia? Sim. E um medo, eu não sei vocês, mas eu tenho um medo gigante do meu filho na escola, das companhias, das pessoas maldosas. Hoje em dia você vê tanta coisa em creche, Sim. em transporte escolar, no judô. Olha, Jéssica, eu vou contar uma coisa que acho que eu nunca falei para ninguém. Vou contar aqui para vocês. Quando meu filho era menorzinho, salvo engano, 8 anos, eu estava na faculdade, pedi um colega meu de sala de aula, falei, eu preciso fazer um teste com meu filho. Acho que 8 ou 9 anos, agora eu não sei bem. Falei, preciso fazer um teste. Ele falou, qual teste você quer fazer? Eu falei, eu falo muito na cabeça dele, muita coisa. Eu explico para ele, não deixar ninguém colocar a mão nele. Eu digo para ele o tempo todo, até hoje, ele com 13 anos, ele, mãe, você acha que eu sou bobo? Eu falei, acho. Você não pensa que você é esperto, que você não é. E eu virei para esse colega meu e falei assim, olha, vou te dar um cachorrinho. Você pega esse cachorrinho, vai chegar perto do meu filho. A gente vai para uma praça, vou deixar ele lá brincando. Você vai chegar perto para verificar se ele ia com a pessoa, entendeu? Porque se a gente não fizer esse teste e mostrar para ele, mesmo com 8 anos, mesmo com 5 anos, que não pode ir com estranho. Ele nunca havia olhado para aquele meu amigo da faculdade na vida dele, entendeu? Eu falei assim, se a gente não ficar, sabe? O que aconteceu? Quando o rapaz veio com o cachorrinho, ele ficou encantado, porque ele é louco pro cachorro. Ele ficou encantado. Mas ele olhou assim e saiu correndo na minha direção. Então eu falei, tá funcionando. Tá funcionando. Porque não tem uma criança que não vá para um cachorro ficar lá. Vem contigo, não vai, entendeu? Então, assim, tá funcionando. E hoje ele com 13 anos, eu falo, tudo bem? Tá tudo bem? Né? Entrando na escola. Eu deixo ele na escola hoje. Tem 13 anos, eu deixo ele na escola. Falo, tá tudo bem? Como é que tá? Quer conversar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Porque eu que dou a educação. Desde 1 aninho, ele tem pai, tá? Ele tem um pai que é presente. O pai pega sempre que dá, o pai pega ele. Mas eu sou a mãe, sou o pai dele, eu sou a referência dele. Então ele tá sempre, eu tô sempre ali, atenta aos detalhes, tudo, até hoje eu tô atenta aos detalhes. Porque não é porque ele tem 13 anos que ele não vai cair na conversa de um pedófilo da vida, de alguma pessoa que vai fazer mal para ele, de pessoas que gostam de crianças, né? No caso dele não é criança, é adolescente, né? Adolescente com essa idade de 13 anos, 14 anos. Então assim,
é muito confuso. O mundo hoje está perigoso. Então, os olhos têm que ficar bem atentos. Vocês, mães, fiquem atentas a cada sinal que seus filhos for dar. Cada coisa. Senta para conversar, tenta fazer eles virem para você. Tenta ser amiga, mostrar que você realmente é amiga dele. Porque se você não fizer isso... Teve uma situação no meu condomínio que me acendeu um sinalzinho de alerta, né? Lá no meu condomínio, às vezes eles alugam Airbnb, então eu já fico assim. Tem gente estranha na área, né? E aí, eu tava no elevador, eu moro na cobertura. Então, na cobertura tem um terraço no qual cada um é individual, né? Então, cada um constrói o que quer ali. O meu tem uma churrasqueira e tal, eu coloquei uma piscina para as crianças, beleza. E aí, tinham duas menininhas que eu sempre vejo, uns 7, 8 anos, e eu vejo elas descendo, subindo de elevador sozinha, roda pelo condomínio, 10 horas da noite, as meninas estão lá embaixo. Aquilo me agonia, né? Que meu filho, onde ele vai, eu tô atrás. Aí, beleza, né? Aí eu estava no elevador e as meninas sempre vê que eu coloco 10, né? Que é o último andar. Aí a menininha pegou e falou assim pra mim: você que é a moça do 10, né? Eu falei, sim. Aí ela falou assim: ah, que legal, e o que que tem lá? Aí eu falei, lá em cima tem um terraço, aí tem uma churrasqueira, às vezes. Quando você fizer um churrasco, você me chama? Aí eu, né, fiquei assim, tá bom, tipo, né? Aí aí tinha um cara no elevador que ficou olhando, assim, né? Aí depois me bateu por um segundo eu pensei assim, cara, imagina esse cara, eu saio do elevador, a gente já pensa em tudo, né? Saio do elevador esse cara, eu também moro na cobertura, quer ir lá conhecer? E leva as meninas. Com Ou certeza. eu sou uma pessoa maldosa, no qual eu falo, quer ir lá agora? Vamos lá na cobertura conhecer. Eu sou um homem ou até mesmo mulher, a gente não pode confiar em ninguém. A gente tem que orientar os nossos filhos. Não dá pra sair falando, ai, que bonitinha, né? Conversa com todo mundo. Não. Por isso a diferença de ser mãe e ser mãe, né? E hoje nós Exatamente. temos um agravante que o perigo está dentro de casa. Sim. Isso Nossa, daqui, ó. muito. Muito, Então, muito, muitas muito. vezes, a gente tranca a porta, a gente tranca o portão, coloca a cerca elétrica, faz tudo para isso ir em proteção à criança. Mas esquece o principal, que está aqui, e o mal chega de todos os E lados. pode acontecer, inclusive pela internet, o estupro virtual, né? Sim. Porque isso está acontecendo muito nos jovens, né? Não, está e até a questão acontecendo do suicídio. do suicídio, dos desafios que eles lançam. Meu filho, ele tem tablet, né? E aí eu coloquei o YouTube Kids pra ele. Ele começou a ter uns pesadelos estranhos e tal. Aí eu peguei e comecei a tentar analisar. Falei, será que é a escola? O que será que pode ser esses pesadelos dele? E até que eu fui olhar o tablet dele. No YouTube Kids, não tem controle nenhum do que é anunciado ali. As pessoas são tão maldosas que começaram a fazer... ele gosta muito de Patrulha Canina. Gostava, agora já tá mudando de fase, né? Tem Patrulha Canina do Mal. No qual é uns cachorrinhos com o olho vermelho, com a faca toda ensanguentada. Nossa! Na qual eles atacam os outros cachorros e é uma briga sem fim. Aí ele acaba consumindo aquilo, aí já vem outro, Peppa Pig do Mal. Aí tem... entregando não conteúdo sei o que lá do assim, mal, né? nananã do mal, né? Sim. E assim, vou te matar, nananã. E eu assim, ouvindo, que é isso? É. Aí eu já excluí, baixei aplicativo, bloqueei um monte de coisa, aí agora eu deixo ele... eu não gosto que ele assiste Peppa, eu não gosto que ele assiste Machas, esses desenhos mal educados, né? Porque ensina muita coisa errada pra criança. Então mãe, isso aqui eu não posso, né? Não pode. Então aí ele tem ali um Netflix, que aí ele tem ali controlado, que eu sei que ele assiste, tem um histórico, então eu vou controlando, aí pode usar tantas horas por dia, tal horário vai bloquear o tablet, eu coloco para programar para bloquear. Então, assim, se eu não tô ali atenta, olhando aquilo, se a criança acha que é normal pegar uma faca e esfaquear alguém? Jéssica, ou se esfaquear? Não, né? Isso daí aconteceu na minha família. Eu não sei, assim, não me lembro com riqueza de detalhes o início, mas eu me lembro, assim, um desfecho da história. Eu tenho um sobrinho de 8 anos de idade, e no grupo hoje tem um grupo da família, das mães, né? E o menino pegou o celular da mãe, um menino de... Assim, eu não me lembro muito do início, mas o menino pegou o celular da mãe e entrou em contato com o celular, que é o número da minha irmã, né? E o Anthony ficava sempre ela deixava o celular na mão dele para ele jogar. Aí parece que ele entrou no WhatsApp e o menino falou assim, quem é? Perguntou, quem é? Aí o meu sobrinho respondeu, falou assim, é o Anthony. Ele, Anthony, você tá sozinho em casa? Só que ele pensou que estivesse falando com a mãe. Aí ele, tô, por quê?
Nisso, a minha irmã realmente ela não estava, ela tinha saído para ir na padaria. Como ele já tem 8 anos, eles moram em prédio, Uhum. ela tinha ido na padaria, sei lá, no mercado, e ele falou assim: Você tá sozinha? Ele disse: Estou. Aí ele falou assim: Aqui é Fulano. Ah, Fulano, tudo bem? Aí falou assim: Vamos brincar? Vamos brincar. Vai lá na cozinha, tira foto para mim das facas que você tem. Nesse nível. Aí ele, faca? A gente vai brincar de faca? Sim, tem uma brincadeira muito legal de faca. Enfim, desfecho da história. Minha irmã foi parar na casa desse menino. Só que minha irmã, quando viu que ele mostrou, aí ele mostrou a mensagem pra minha irmã, ele falou assim, mãe, olha o que esse menino mandou. E ele mandou uma foto dele com bem horrorosa mesmo. A minha irmã pegou imediatamente o carro, foi lá na casa da mãe. Gente, quando ela chegou lá, que ela viu o menino, ela falou que ela teve vontade de matar o menino. Porque o menino novinho, novinho. Aí ela bateu lá, né? Ela falou, Antônio, quem é esse menino? Ah, é aquele menino ali, que ele conhecia que era da escola. Ah, cadê sua mãe? Minha mãe tá dentro de casa. Chamou o menino na rua, a menina chamou a mãe. Aí a minha irmã mostrou a mensagem. A mãe falou, não é meu filho não. Meu filho jamais faria isso. Nossa, isso que dá raiva também. Meu filho jamais. Aí nisso, ela chamou o pai do Anthony, porque ela falou assim. Aí, enfim, arrumou um monte de gente. Aí chamou o pai da criança. O pai da criança não acreditou. Não tinha história com o celular dela, não? Não, ele tinha apagado. Só que aí ficou. É menino o esperto pra menino, caramba. qual a idade do menino? Ele tinha 9 anos. Diferença menino? pouca, é. Mas aí é o 9 que anos, muito consome, esperto. gente. É muito do que consome. Mas é aquela 9 anos. liberdade, né? O que acontece? Você tem que dar uma liberdade vigiada. Os pais não dão. Sim. Eu sei porque meu filho tem um amigo. Se eu devo falar amigo. Bom, enfim. Vou botar conhecido para a gente não fizer ligação. A mãe chegou para mim e falou assim: é com ele. Eu falei, como assim? Teu filho tem 10 Nossa. anos. Ela falou, não. Já tá numa idade para resolver tudo. Eu tenho muitas pessoas que elas chegam para mim e falam que eu sou uma pessoa exagerada, que eu não deixo meu filho viver, que eu fico sufocando. Eu falei, gente, sufocar é estar presente na vida dele, é olhar o que ele faz, é tomar conta das redes sociais dele. Isso é sufocar? Sufocar é querer saber quem são os amigos dele, é ver a linguagem dele, é ver como ele conversa com os amigos. Isso é sufocar? Gente, se isso fosse sufocar, eu não sei então o que é ser mãe. Porque mãe, para mim, é isso. É cuidar, Mãe, para mim, exatamente, vigiar. é cuidar, vigiar, estar ali presente, ver tudo que acontece. A rede social do meu filho, o WhatsApp do meu filho, ele é hackeado por mim. O que tem no WhatsApp dele tem no meu. O que tem no dele tem no meu. Porque eu vigio o WhatsApp dele. Eu vejo com quem ele conversa. Eu olho a linguagem dele. Eu sei quem são os amigos dele. E tudo isso eu vejo. Então, o que toca no WhatsApp dele, toca no meu. Ele sabe que o que ele falar, eu tô vendo. E o pior, Simone, é a mãe, a minha irmã, ela relata assim, ela falou assim, o que me deu raiva foi aquela mãe falar, não é meu filho. Só que ela tinha o histórico, né? Ele apagou, mas no telefone da minha irmã estava. Aí ela foi e mostrou a foto, que ele tirou uma foto dele fazendo careta, sabe? Com o olho regalado. Aí a mãe acreditou. Aí a mãe falou assim... Não conheço meu filho. Aí a mãe, Fulano, por que você fez? Aí ela, calma aí, você vai perguntar o porquê ele fez isso? Aí foi uma história, aí vamos pra delegacia, que isso é caso de polícia, aí deu uma auê todo, o negócio ficou feio. Aí minha irmã tomou outras medidas com o Anthony, né? Medidas, assim, mais drásticas até, no sentido do policiamento. Agora aí nós sentamos na mesa e analisamos. O que será dessa criança quando ele tiver 13, 14 anos? Se com 9 anos ele já tem essa maldade. Ali ele tentou basicamente tirar uma vida, né? Porque ele pede o Anthony para mostrar as facas da casa. Então, automaticamente seria para alguma ação. Então, assim, as mães, elas têm que parar de achar que seus filhos também são santos. O problema é que a mãe fala, não, mas meu filho não faz isso. Faz, pior que faz. Olha a mochila dele na hora de ir pra escola. Que vai encontrar alguma coisa. Não tem jeito. Sim. Vai olhar. Olha, porque uma mãe, recentemente, de um colégio aí, ela encontrou uma faca na mochila do filho. E essa faca estava junto com um garfo, porque a criança estava levando para almoçar na escola. Na escola, ela serve almoço, porém não dá talheres. Então, a criança levando essa faca e esse garfo para a escola para almoçar. Só que essa faca e esse garfo virou outra coisa. Então, assim,
os pais têm que ficar atentos. Olha a mochila dos Exato. seus filhos, dá uma olhada no que ele está fazendo. Isso é ser mãe, isso é ser os pais, né? É você, hoje está falando aqui no Dia das Mães, isso é o mais importante. Não é você ganhar um presente, não. É isso aí, é participar, é estar ali junto. Isso é ser mãe, né? É não normalizar determinadas coisas, né? Porque hoje em dia o Exato. que eu vejo é que as pessoas normalizam demais as coisas. Ah, meu filho chegou com um apontador que não era dele. Aí, tem pais que falam, tudo bem. Já ficaram com o do meu filho também? Já ficaram com o do meu filho. Exatamente. Gente, Uhum. não normalizem, porque são pequenas coisas que a gente pensa que não vai dar impacto lá no futuro, mas vai sim. Esses dias eu vi minha filha, 3 anos ela, tava lá embaixo, porque sempre eu desço com eles no condomínio, ela pegou uma bolinha, sem eu ver, e a gente subiu no elevador e eu vendo ela com a mão pra trás. Duda, o que é isso? Você vai devolver isso agora. Isso não é seu. Eu não quero o que não é seu dentro de casa. Isso não é seu. Você vai devolver. Fiz ela lá na frente de todo mundo devolver e pedir desculpa porque a bolinha não era dela. Era só uma bolinha De desse. plástico. Essas bolinhas que tem. É dentro essas dessa piscina, cabanas, né? nananã. Aham. Piscina de bola. Mas começa por uma bolinha. Começa uma bola. Se a gente não doutrinar e não colocar respeito e educar a criança, ela vai começar a achar normal, começar a pegar as coisas na casa dos outros. Aí daqui a pouco vai ser já um carrinho, enfim, uma coisa mais de valor, daqui a né? pouco, um celular. Celular, E o exatamente. pai batendo palma. Então, assim, a gente tem que estar atenta a tudo. A tudo. No que vem dentro da mochila, conferir material, conferir o que sai, o que entra dentro da nossa Sim. casa. Olhar celular, sim. Olhar tablet, sim. Às vezes a gente vê, meu filho, ele não sai para lugar nenhum. Ele é tão quietinho, ele só fica dentro de casa, só fica lá no quartinho dele. Mas o que ele tá consumindo lá no quartinho Sim. dele? Você não vê aquela série Adolescência? O menino ficava dentro de casa, mas o que ele consumia lá no quartinho dele, lá no celular dele, que fez ele fazer tudo aquilo? Então, assim, a gente Exatamente. tem que estar atenta. Eu Ter filho fico- não é só colocar o filho no mundo e deixar. A gente tem que ser mãe, a gente tem que estar atenta, Sim. a gente tem que ter responsabilidade. Com a nossa vida, com a vida do nosso filho, com a vida dos outros. Porque se a gente não tem responsabilidade com o nosso filho, como aconteceu com essa mãe, Sim, vai poderia ferir a impactar vida de de outra outras pessoa. pessoas. E, Jéssica, uma coisa que me dói muito eu amo ditados populares, né? E um dos antigos, né, que a maioria são antigos, é educação vem de casa. E eu fico olhando essas professoras. Daqui a pouco nós não teremos mais professoras e professores no país, porque as crianças, elas estão, assim, tendo comportamento animais na Tu escola. não pode fazer mais E nada, a os professores, escola, né? a professora não pode fazer mais Nada. mais nada. E eu fico imaginando como esses profissionais, que a gente tem que realmente tirar o chapéu para esses profissionais. Eu falo, gente, nem se me pagasse 20 mil eu queria ser Não, professora. antigamente a professora mandava você calar a boca e você calava. Sim. Hoje, se ela mandar um aluno calar a boca, aí vai começar Ela é aquela confusão. exonerada. Sim, Ela é você não me exonerada. manda, você não é minha mãe, e É. quer enfrentar e quer bater muitos, né? Vem acontecendo, né? Muitos alunos batendo em professor. Gente, Sim. é o fim do mundo. É o fim. Onde que a gente está? O aluno bater em professores, né? Mas isso aqui, vem de casa, Vem da de educação. casa. É, a educação Deixa vem o seu de filho casa. fazer o que quer. Não tá aí, não bota regras, não bota freios, e aí Exato. a criança faz o que quer na rua também. Eu vi agora recentemente, estava na padaria, eu estava na fila e a mãe estava lá e a criança querendo comprar bala, chiclete, não sei o quê. A mãe falou que não. Menina, Não. esse menino que devia ter uns 10 anos, só faltou dar na cara da mãe. Assim, só faltou bater na mãe, mas xingou ela tanto, com tanto nome, que a padaria toda ficou olhando. Eu já vi uma Eu cena fiquei com assim. vergonha. É triste, Eu tá? falei, como é que uma mãe deixa chegar a esse ponto da falta de respeito com essa criança e ainda por cima, além de falta de respeito com ela, falta de respeito com todos que ali estão. Uma criança de 10 anos xingou a mãe, Pra mim, porque a mãe não não é quis normal. dar uma bala. Ai, não vai. Ai, dia de criança vai. Não. Meu filho, eu só olho pra ele. Aham. Só olha assim, ó, ele já. Desculpa, mãe. Ó, não tô fazendo. Ó, mãe, ó.
E a minha filha tá indo pro mesmo caminho. Eu não admito falta de respeito nem comigo, nem com outra pessoa que tá ali, que é um tio. Não admito falta de respeito. E a gente Não já sabe o admito. final, né, gente? É. Infelizmente, já sabemos o final. Gente, vamos É. fazer só uma última pergunta aqui, porque a gente já tá mais de 1 hora aqui. É esse? Mais de 1 hora. Deu aqui, ó, 12:08 já. Vou fazer uma pergunta aqui pra gente encerrar. Tá. Cara, muito gostoso. Mais de Vamos- 1 hora. É que teve pausas também, né? Mas assim, só pra gente não estender muito, senão depois. Vamos lá. Meninas, pra gente finalizar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem pras mães que sonham em empreender. Por quê? Porque hoje em dia a gente convive muito com relacionamento abusivo, com mães que ficam dependentes ali, porque elas acham que não consegue ter uma renda extra, não consegue sair para trabalhar no CLT, tem que ficar em casa com o filho porque não tem rede de apoio, não consegue colocar numa escola, quando consegue não é um horário que ela consiga trabalhar no CLT. Então, o que vocês têm para indicar e para dar de conselho para essa mãe que ela consegue sim sair dessa zona de conforto e buscar o melhor para ela e para o filho dela, e que ela não precise aceitar migalhas ou qualquer tipo de abuso de outras pessoas? Mães, eu vou falar, é baseada na minha situação. Se você quiser, você consegue. O filho, ele não vai impedir de você começar uma nova vida, de você empreender. O filho não vai te prender. Pelo contrário, vai te ajudar. Você tem força, você consegue. Se você tiver a vontade, se você tiver a necessidade, você consegue fazer tudo o que você deseja, você consegue chegar aonde você jamais imaginou chegar. O filho, ele não é motivo para que, ele não é impedimento para que você continue a viver, para que você continue a tocar sua vida, para que você seja alguém. Você vá com força, que você vai conseguir. Se não conseguir de uma forma, consegue. Se você não tem uma rede de apoio de familiares, você vai ter sempre de amigos ao seu lado, porque sempre assim, não vai faltar. Pessoas que são suas realmente amigas vão te ajudar. Escola, procura outros meios para poder você seguir a sua vida e você realizar o seu sonho. Pode ter certeza, se eu conseguir estudar, conseguir conciliar a vida do meu filho, né? Conciliar a maternidade com a minha profissão, você também consegue. Pode ir que eu confio na sua força, confio nessa vontade que você tem. Muito bem. Olha, mães, o conselho que eu dou é o seguinte, uma coisa que eu sempre falo, inclusive desde muito nova eu sempre ouvi isso. Na vida, a gente dá desculpas ou dá resultados, os dois juntos jamais. Tudo é difícil na vida. O que é fácil? Nada, tudo é difícil. Porém, temos que escolher o nosso difícil, né? Eu penso que é mais fácil, aliás, é mais fácil, não é fácil, é mais fácil você empreender de forma que seja home office, de repente, por conta da sua limitação, de rede de apoio, talvez você não tenha recursos financeiros até para custear uma boa escola, mas o home office, hoje nós temos muitas atividades, eu tenho experiência própria, eu vendia plano de saúde, gente, e faturei muito com plano de saúde trabalhando dentro de casa, inclusive a sede da corretora ficava aqui no Rio de Janeiro e de vez em quando eu tinha que vir aqui para poder assinar algum papel ou então até para pegar cartão de bonificação. Mas assim, não coloque desculpas, mas coloque sim um grande objetivo, que é você dar o melhor para seus filhos, ser a inspiração e com certeza, conforme a Simone falou, existe uma força interior aí que essa força nos impulsiona e muito. Só precisamos acessar sempre. Um beijo e muito obrigada. Com certeza. Eu sou uma pessoa que eu precisei me reinventar por causa da maternidade, né? Eu sou formada em arquitetura. Eu entreguei o meu TCC grávida e aí eu mudei para o Rio. Então, eu não me sentia segura em exercer, até porque eu estava com um filho pequeno, entrou pandemia, então foi uma loucura na minha vida. E eu falei, gente, o que eu posso fazer para que eu não fique parada? Porque eu não sou essa pessoa que gosta de ficar dependendo das pessoas. Por mais que eu nunca tive problema com meu marido em contas e qualquer coisa do tipo, ele pediu pra gente vir pra cá ciente do custo, de como seria, mas eu nunca fui essa pessoa que, eu preciso comprar isso, eu preciso me dar um dinheiro pra eu comprar uma calcinha, qualquer coisa que seja. Então eu sempre fui muito independente, sempre trabalhei, sempre estudei, e pra mim foi um desafio também.
E aí eu falei, eu preciso me reinventar. Eu preciso fazer algo no qual eu consiga uma renda trabalhando da minha casa, porque eu quero estar com meu filho. Então foi uma escolha minha. E eu consegui. Gente, a gente tem uma ferramenta magnífica que eu creio que todo mundo tem. Ou se não tem, a maioria tem, que é um celular. Onde a gente consegue estudar, tem muito conteúdo gratuito no YouTube, no Google. Então, assim, busque, estude. Conhecimento é uma coisa que nunca ninguém vai poder tirar de você. Seja essa pessoa incrível. A maternidade, ela não anula nossos sonhos. Ela nos dá motivos para continuar sonhando e buscando por eles. Então, seja essa pessoa que goste de ter esse conhecimento. Eu sigo várias pessoas assim no Instagram, né? Às vezes a gente até parei de seguir um pouco essas páginas de fofoca, porque é um conteúdo tão inútil no seu dia a dia. Ficava aquele negócio parecendo para mim, gente, para que eu quero saber? Para que eu quero isso no meu dia? Comecei a seguir pessoas que realmente importam. Então, são conteúdos ricos. Seja essa mulher forte, seja essa mulher inteligente, seja essa mulher que tenha conhecimento. Porque ninguém nunca vai poder tirar isso de você. Então, se reinvente, busque meios, como você falou, vendendo cursos que ganha comissão, vendendo planos de saúde, seja uma social media que você consiga trabalhar com o celular da sua casa. Busque, seja uma pessoa espetacular para você, não para os outros, para você, para que você não precise passar por situações que você não mereça. E esse é o recado de hoje. Vamos encerrar por aqui. O bate-papo foi maravilhoso. Tem muito conteúdo para sair por aí. Eu acho que foi o bate-papo mais leve que a gente teve, porque a gente domina muito desse assunto que é ser mãe, né? Num mês tão especial, o mês das mães. Se vocês quiserem deixar um recadinho para a mãe de vocês também. A minha mãe maravilhosa, já até gravei um vídeo para ela é carreteira. Uau. Então eu tenho um orgulho muito grande da minha mãe, porque assim, ela sempre trabalhou em empregos difíceis, pesados, para não nos deixar faltar nada. Então, cada vez que eu falo dela, cada vez que eu falo... Ela foi motorista de ônibus também, eu tinha falado mais de 10 anos, ela me corrigiu, falou, Jéssica, mais de 20 anos. Aí, mais de 20 anos aí no circular, e aí ela tinha um sonho de ser carreteira. E ela criou os filhos dela, e depois que os filhos dela estavam criados, cada um foi para sua casa, casados e tal, ela foi realizar o sonho dela. Então, ela pausou, mas ela não deixou de acreditar. E hoje ela é carreteira, ela viaja, ela conhece outros estados e ela é muito feliz. A carreta dela é rosa. Uau! É maravilhosa, é maravilhosa. Eu tenho muito orgulho da mulher e mãe que ela foi. Ela precisou ser um pouco ausente por causa do trabalho e eu super entendo e super me inspiro nela. E sou muito grata. Mãe, te amo muito, sou muito grata pela sua vida, pela mulher que você é, por tudo que você me proporcionou. Por mesmo sendo tão difícil, você nunca deixou faltar nada. Então, você foi pai, você foi mãe e só gratidão. Vou aproveitar aqui o gancho. Minha mãe é minha base, ela é estrutura, ela é, na verdade, o alicerce de todas nós. Somos em 4 meninas, 4 filhas, e ela sempre foi, assim, o pilar principal na nossa família, mesmo quando meu pai era vivo, mas sempre era ela... a pessoa a qual nós sempre buscávamos um aconchego, uma palavra, e ela sempre com muito amor, com muito carinho, ela sempre tinha um jeitinho, aliás, ela tem um jeitinho de falar que realmente nos encanta. E com certeza é a melhor mãe do mundo. Maravilha! Vou falar para minha mãe, ela foi uma guerreira, ela separou quando a gente era muito pequeno, então teve que segurar 3 filhos trabalhando fora e querendo educar, querendo ficar ao lado, não conseguia. Ela foi uma guerreira. Então, você está de parabéns, mãe. Feliz Dia das Mães. Tudo de bom. Te amo. Então é isso, gente. Muito obrigado. Espero que você acompanhe quando a gente soltar os cortes. Beijo. Beijo, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.